Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 6 de novembro de 2024, e 6 aí significa, sobre a perspectiva teológica e filosófica, o número do homem. 9 é o número de Deus, 3 é o número da Trindade, 4 representa, segundo Pitágoras, os quatro elementos da natureza, a saber, a água, a terra, o ar e o fogo, onde a água representa a parte biológica, a terra a parte química, o ar representa a mente ou a alma, sob a perspectiva teológica, e o fogo representa o fogo todo consumidor do dino do poder do Espírito Santo. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje, neste meado de uma manhã de quarta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, filosófico, teológico, jurídico, especial teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, qual seja Sua Excelência, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, quando discursara na Casa dos Comuns de Leeds de 1947. Mas hoje, antes mesmo de comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, dou aí os parabéns, parabenizo o candidato Donald Trump, vencedor das eleições norte-americanas, considerada a maior democracia, e não à toa fiz um vídeo ontem, será nos próximos dias aí publicado, sobre os contornos e alcances da eleição dos Estados Unidos, que teve seu termo final ontem, em tese, elegendo aí Trump para o seu segundo mandato. Ele precisava apenas de 270 delegados e já obteve, até a última informação, 277. Quando na madrugada de hoje, quando eu olhei o mapa, fiquei ipsilis, ou seja, literalmente impressionado com os estados em cor de vermelho, que é a bandeira que Trump usa, remontando aí a bandeira norte-americana. Mas o fato é que eu, desde ontem e ao longo da complexa e extensa campanha, eu já tinha por norte que Trump, em tese, iria ganhar. E ontem eu estava com esse sentimento mais claro ainda. E também, em tese, salvo, né, com a devida ressalva da conduta de Trump, quando, em tese, também instigara e até motivara os seus seguidores a atacar o Capitólio, que é o parlamento, que é o Congresso britânico. Salvo isso, mas quando a gente está diante da primeira e última gestão de Trump, a gente viu que os Estados Unidos, não obstante está passando pela nociva pandemia do Covid-19, a economia dos Estados Unidos, considerada a maior do mundo, e a segunda a China, a terceira a Alemanha, a quarta o Japão, se mostrou ou se mostrara bastante guerreira. Ou seja, a economia, não obstante os Estados Unidos, assim como o mundo todo tem enfrentado a pandemia, os Estados Unidos conseguiu, no governo de Trump, superar e revelar bons números na economia. E foi exatamente esta a razão pela qual ontem fiz um vídeo falando sobre os contornos e alcances, né, da eleição dos Estados Unidos. E hoje a gente tem Trump eleito. A última eleição do México, que nomeara uma ganhadora do Prêmio Nobel e ex-prefeita da cidade do México, a saber, minha xará Cláudia Sheinbaum, física, PhD em física, e ganhou um prêmio Nobel
sobre meio ambiente. E aí a gente tem aí também esse cenário, né, lá na América do Norte. E aí lá no Oriente a gente teve aí, por exemplo, ontem, a demissão de um ministro de segurança da defesa exterior, demitido pelo presidente, pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, gerando conflitos, não somente por conta da demissão do elencado ministro israelense, como também em razão de o respectivo ministro Benjamin Netanyahu está convocando judeus ortodoxos que passam ipsis igual o Papa 24 horas orando a Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés previa sua própria morte. Mas o fato é que, de ontem para cá, Israel está tomado por protestos de judeus, não somente pela demissão do ministro da Defesa, como também das relações internacionais, como também em razão de como Benjamin Netanyahu vem conduzindo, na qualidade de primeiro-ministro daquele país, não medindo e não fazendo o menor esforço em tentar botar um fim àquela guerra. E aí, para além disso, também existem protestos em Israel por força há pouco mais de um ano, ou seja, notadamente em 7 de outubro do ano passado, ocasião em que o grupo terrorista Hamas fizeram reféns dezenas e dezenas de judeus, e muitos deles ainda, salvo o melhor juízo, em 100. Acho que não existe essa quantidade ainda de sobreviventes, se encontra ainda sobre o domínio e o cárcere do grupo terrorista Hamas. Então essas três pautas aí estão mobilizando a população de Israel no mais novo protesto. Para além disso, no vídeo de ontem também falei sobre os contornos e alcances da eleição da Rússia, que elegeu Putin em alguns meses com mais de 87%, a eleição da Venezuela, onde Maduro, até o presente momento, se continua cético em reconhecer a vitória de seu oponente. E, para além disso, houve também a reunião do BRICS em Moscou, na Rússia, sob a presidência de Dilma Rousseff, nossa ex-presidente da República, que hoje preside o BRICS, que inicialmente foi formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul. E o ano passado para cá, depois de 2 encontros, houve o convite, né, de outros parceiros, né, que não obstante terem entrado mais 3 aí, além dos 5 que já havia, oficiais que têm direito a voto, os demais são meramente convidados e parceiros comerciais sem direito a voto no respectivo BRICS, dentre diversas outras temáticas que tratei no vídeo de hoje. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, desde já dando as boas-vindas aos novos inscritos, em especial aos mais de 100 mil views ou visualização que o presente canal já obteve em pouco mais de 12 meses de sua criação ou instituição. Dito isto, e depois de parabenizar a vitória que salta aos olhos de Donald Trump, que será o novo presidente dos Estados Unidos, a maior economia sob a perspectiva bélica, militar, sob a perspectiva tecnológica, sob a perspectiva macroeconômica e geopolítica, pois quando estamos a falar de divisão de renda, de distribuição de renda, quando estamos a falar de IDH, os Estados Unidos é o número 1.
É sobre essa premissa e sobre essa perspectiva, pois quem tem o maior PIB per capita e IDH do mundo é a Suíça e a Noruega, onde também já foram objeto de um vídeo aula que está postado aí. Mas hoje, sem mais delongas, dando as boas-vindas a todos, seja operador de direito, seja estudante de direito, seja bacharel em direito, seja colegas advogados, seja demais operadores de direito, juízes, desembargadores, procuradores, delegados, etc. E a população em geral, que hoje, segundo o IBGE, conta aí com 203 milhões de brasileiros, de um total de 8 bi, que é o número da população mundial, dou as boas-vindas para todos, pois o presente canal fora batizado como Canal da Cidadania não à toa, e por ser batizado como Canal da Cidadania, ato contínuo não poderia ser diferente. Eu ministrar aulas falando sobre direito, sobre filosofia, sobre geopolítica, sobre teologia, somente para uma casta, ou seja, uma classe específica de colegas operadores de direito. Fugiria totalmente da natureza jurídica do propósito do presente canal. E é exatamente esta a razão pela qual, nos mais de 700, aí, quase 800 vídeos que já tem postado aí pouco mais de um ano, eu faço um esforço hercúleo para falar uma língua, uma linguagem em que possa atingir a todos, possa possibilitar a compreensão e o entendimento de todos. Mas, independentemente de eu fazer diariamente vídeos sobre aquilo que vem sendo pacificado pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, e a Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, eu diariamente, em que pese, repita-se, faço o maior esforço para atender a todos, independentemente de cor, raça, etnia, especial, classe social, se seja operador de direito ou não, qualquer uma das classes, pois isso é isonomia. Dito isto, para que a vida em tese não fique maior do que eu pretendo, passo a comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas. Por que devemos ter sempre uma poupança ou reserva financeira e também se cercar de boas influências e amizades para poder ter ou termos sucesso pessoal, profissional e financeiro, à luz de José do Egito, do governo de José do Egito, à luz dos colorários do rei Salomão, da erudita lição do rei Salomão, de Napoleão Hill, da filosofia, do estoicismo e etc. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita novidade em dizer, existia entre o céu e a terra, anos-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, você que está a me ouvir, deve estar também por via reflexa e está a me perguntar qual for exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, fui instado ou provocado, por que não dizer motivado, a falar um pouco acerca do presente tema, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria. Explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. A razão pela qual me motivara a deliberar um pouco acerca da presente temática fora exatamente um período sombrio da minha história, e não somente da minha, mas como por via reflexa também pode servir de balizas e parâmetros para muitas pessoas que diariamente enfrentam dificuldades para conseguir emprego, dificuldade para conseguir dinheiro, dificuldade para mudar de emprego no caso daqueles que em tese têm, dificuldade para salvar na asa do querubim no sucesso pessoal, profissional, financeiro, matrimonial, e não à toa me vem à mente a Torre de Babel, que remonta aos remanescentes descendentes de remanescentes de Noé, que estava a construir aquela Torre de Babel com o objetivo de poder chegar à altura do céu e ser igual a Deus, e Deus desce lá com seus anjos para frear aqueles homens. Ato contínuo, remontando a importância da dopamina e da serotonina. Para quem não sabe, dopamina, existe vídeo também postado nesse sentido,
é um neurotransmissor que Deus colocara no cérebro do homem para permitir que ele aspire, que ele tenha sonho, que ele tenha vontade de trabalhar, de estudar e até mesmo de usar o futuro para moldar e criar o presente por meio do futuro. Dopamina, futuro. Mas ele, para que o homem não tivesse esse livre-arbítrio, esse poder de criação, esse dom do poder do Espírito Santo de forma ilimitada, ele colocou no meio do cérebro do homem, notadamente aqui, a serotonina, para servir de um neurotransmissor para frear todos os demais neurotransmissores, inclusive a própria dopamina. Ou seja, se de um lado a dopamina significa o amanhã, aquilo que a gente aspira, aquilo que a gente deseja e quer fazer, um carro que eu quero comprar, um Enem do CNJ que eu quero passar para ser juiz, um Enem do CNJ para ser juiz agora, o Enem que houve aí no domingo, e os mais diversos e complexos concursos. Se eu quero, por exemplo, abrir uma empresa, se eu quero casar, se eu quero viajar, e etc., tudo isso está no campo da dopamina. E quando a gente consegue isso, que a gente aspira, que a gente deseja, aí a gente precisa conhecer, saber o dom e o poder da serotonina, que é um neurotransmissor que Deus colocar aqui no meio do cérebro, exatamente para servir de freio, para que o homem não fique limitado, para que o homem ele encontre o meu termo, encontre o equilíbrio defendido pela teoria do Zen de Buda. Todo templo budista existe 3 portas, mas só existe uma porta aberta, que é a do meio, para ensinar que, sob a perspectiva da cultura oriental, que o homem não deve se envolver com coisas extremistas, ato contínuo remontando aquilo que é tão bem defendido pelos históricos, notadamente na pessoa do ex-imperador romano Marco Aurélio, seguido por Sêneca, ambos contemporâneos a Jesus, a Paulo de Tarso, citado por Dom Jerônimo. Mas afinal, do que estamos a falar? Novamente explico, e a resposta é de fácil alcance. Estamos a falar exatamente desse nosso existencialismo, em que somente Deus é eterno e nós somos efêmeros e podemos soprar a qualquer momento. Dado esse nosso materialismo arminiano, que faz com que o homem tenha uma sede de ter em detrimento do ser, e me vem à mente Schopenhauer, quando diz que o homem vive numa sede de ter, um tédio de ter, com a sede de ter e o tédio de não poder possuir. Exatamente por quê? Porque existe um conflito, na sua grande maioria, entre a devida aplicabilidade da dopamina, que é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente aspira, aquilo que a gente deseja, entendeu? É o amanhã, é o futuro, com a serotonina, que é o aqui e o agora, que é o neurotransmissor que Deus colocara no meio do cérebro para frear essa pulsão, como chama a psicanálise de Freud, essa libido não ficar ilimitada e tornar pessoas com desejos sexuais, tornar pessoas com desejos materiais, com desejo de riqueza, de prosperidade ilimitada, sem se dar ao devido prazer de utilizar aquilo que já conseguiram. Como, por exemplo, a gente aspira comprar um Jeep Renegade, compra, aí agora a gente já passou a aspirar a comprar um Compass, nem utilizou ainda o Renegade, aí compra um Compass, nem utilizou o Compass ainda, está lá 0 km, e a gente já está aspirando a Cherokee. É isso, para você entender os contornos e alcances do que significa dopamina, que é aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente aspira, com a serotonina. A gente aspira, a gente conseguiu, a gente tem que gozar. E não à toa, o gozo é um dos dons, é um dos 9 frutos do poder do Espírito Santo, bem como amor, gozo e paz, cujo amor representa o Todo-Poderoso, Javé, Adonai, Elion, Javé Shadon, Javé Shalom, o Deus da paz. O gozo representa Jesus e a paz representa
o dínamo do poder do Espírito Santo. Vejo, portanto, que Deus colocara a resposta para tudo. Na Torre de Babel, Gênesis 11:6, Moisés foi pedagógico, no sentido de colocar ali, naquela passagem de Gênesis 11:6, o princípio da unidade, onde Deus teve que descer com seus anjos para dizer: peraí, não foi à toa que eu coloquei a serotonina na sua cabeça. O livre-arbítrio que eu concedi e não revoguei e nem hei de revogar, pois céu e terra passarão, mas jamais as minhas palavras e promessas hão de passar. A boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo de Tarso, Romanos 12:3-2. Afinal, do que estamos a falar? Novamente explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Estamos a falar exatamente de uma poupança, de uma reserva material, ou seja, financeira, que temos que ter para nos prepararmos para as vacas magras, remontando aí José do Egito, para nos prepararmos para as diversidades. Notadamente as pessoas em que não têm renda certa, como a maioria dos profissionais liberais, seja o médico, dentista, sem emprego é óbvio, né? Existe aquele que tem emprego fixo, mas a maioria que não tem, que são profissionais liberais assim como eu, advogado particular, depende de honorários. E os honorários às vezes demoram muito e às vezes nunca nem vem. A gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos no processo e às vezes a gente morre na praia. Se a gente não conseguir, por exemplo, bem do devedor. E diversas outras estratégicas e injustiças epistêmicas que ocorrem ao longo de um processo judicial. Mas não somente a figura do advogado, assim como eu, como qualquer outro profissional liberal, profissional autônomo, microempreendedor, empresário, MEI, limitado, etc., tem que usar esses princípios. Motrizes, para podermos alçarmos voo na asa no querubim do sucesso pessoal, profissional e financeiro. E parece até um paradoxo eu dizer o que vou dizer agora. Dinheiro, por incrível que pareça, dinheiro e poder não foi criado, não foi feito para pobre. Se nem um Deméter, nem um deles. Quando eu falo pobre, é pobre desprovido de dinheiro, financeiramente e intelectualmente. O rei Salomão, não obstante ser filho do querido rei Davi, para quem o Todo-Poderoso, apesar dos seus pecados e seus diversos pecados, mas o rei, o Todo-Poderoso, gostava de Davi de tal maneira que perdoou todos os pecados do mesmo, inclusive seu filho, o rei Salomão. Mas o rei Salomão poderia pedir tudo ao Todo-Poderoso. Mas ele só pediu por sabedoria para governar sobre Israel. E não à toa, Deus permitira que o mesmo governasse sobre Israel por expressivo 40 anos, assim como seu pai, o rei Davi. E o rei Salomão fora coroado no lombo de uma jumenta. Jesus, lá na frente, triunfa no domingo de Ramos, num lombo de jumento, remontando isso aí. Para quem não sabe, os jumentos, na cultura oriental, na cultura hebraica, na cultura judaica, islâmica, é o animal utilizado por todos os reis da época. O rei Davi tinha um, e foi com esse jumento, filho de jumenta, que ele, no lombo dela, que ele coroou o seu filho, o seu sucessor. Mas o rei Salomão só pedira por sabedoria para poder governar sobre Israel. E aí você vê que a sabedoria é um dos 7 dons do poder do Espírito Santo. Ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. E os 9 frutos, que serão, como o próprio nome já diz, a gente precisa desenvolver e trabalhar os dons que Deus dá a cada um, como diz Romanos, Paulo de Tarso,
Somos dotados de diversos dons, não obstante fazemos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Deus dá um dom para um ser professor, pregar sua palavra, ser um pintor, ser um advogado assim como eu. Às vezes dá diversos dons a uma pessoa só e a outra dá um, e às vezes algumas têm dificuldade de desenvolver uma. Graças a Deus fui dotado com muitos dons e agradeço isso do fundo do coração, com todas as minhas forças, ao Todo-Poderoso. Javé, Elion, Adonai, eu sou o que sou. E Cristo Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. A razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Afinal, do que estamos a falar? Novamente explico. Como sempre, resposta de fácil alcance. Porque devemos trabalharmos para termos uma reserva financeira, nos cercarmos de boas influências, como defendia Napoleão por meio do Mais Esperto que o Diabo, um livro escrito por Napoleão Hill e publicado mais de 50 anos depois, Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill também escrevera Quem Pensa Enriquece. Jamie Allen fora pedagógico, poeta britânico, em dizer que somos aquilo que pensamos. William Ernesto Henry, um britânico, poeta britânico, fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É claro que naquilo que está dentro das nossas capacidades materiais, pois aquilo que o homem não tem o poder de dirimir ou resolver, ele tem que entregar para quem tem, que é Javé Shalom, Javé Shadom, é o Leon, Adonai, Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos dos Anjos, terceiro céu, onde os anjos passam 24 horas o adorando, dizendo, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que nele e nela existe, cuja vossa graça se encontra espalhada sobre toda a terra. Senhor Todo-Poderoso, cuja vossa graça se encontra espalhada sobre toda a terra. Senhor Todo-Poderoso, cuja vossa graça se encontra espalhada sobre toda a terra. Mas o fato é que devemos fazermos um esforço hercúleo, notadamente as pessoas que não têm um emprego certo, que não têm renda certa, para ter uma reserva, uma poupança financeira, sobretudo se cercar de boas influências, como defendia Napoleão Hill em um dos 7 princípios do seu livro Mais Esperto que o Diabo. Cercar de boas influências. O rei Salomão fora pedagógico, se de dizer que quem se acompanha com bobo, mais bobo será, e quem se acompanha com sábio, mais sábio será. Napoleão Hill, em uma das suas teses, foi pedagógico no sentido de dizer que sardinha lada ao lado de sardinha, e tubarão ao lado de tubarão. Sardinha vive naquela zona cinzenta de conforto, na inércia, e não consegue decolar, não consegue sair da inércia. Apenas a título de exemplo, imagine um avião. Um avião gasta mais de 80% de seu combustível só na decolagem, até sair da inércia. Ele só entra, para ele sair da inércia, ele gasta 80% a 90% do combustível, só na decolagem, para entrar na altitude de cruzeiro, que é ali onde ele economiza e praticamente paralisa, congela o consumo de combustível. No processo judicial, nós advogados, o processo é inerte. A jurisdição é inerte, o juiz é inerte, salvo pouquíssimas e raríssimas exceções em que ele pode agir de ofício. Mas um processo depende de impulsos
do advogado. Não existe justiça, não existe processo sem que o advogado impulsione, por meio do devido processo legal, por meio da devida cognição adequada, por meio da petição inicial, contestação, réplica, instrução, audiência de conciliação, instrução, julgamento e etc. Então vejo que a gente precisa saber utilizar a dopamina para sair da inércia, para sair da zona de conforto. E a salvou na asa do querubim. E para que isso seja possível, como defende Jamie Allen, que somos aquilo que pensamos, tenhamos que ter o quê? Uma reserva de boas influências, boas amizades, frequentar bons lugares, comungar e se aliar, se acompanhar de pessoas que comungam do mesmo princípio, pois não há como prosperar nenhuma sociedade, seja ela nas amizades, pessoal, familiar, matrimonial, financeiro, empresarial, se não houver unidade, se não houver coesão, se não houver segurança jurídica. E a unidade está lá em Torre de Babel. Deus foi pedagógico. Quando disse, sempre que não for lá, eles estão falando a mesma língua. E teve que fazer com que todos começassem a soar línguas diversas para começar a atrapalhar a comunicação deles. E aí eles chegaram a determinado momento que não conseguiam mais se comunicar um com o outro e perdeu o quê? Perdeu o que? A unidade. E quando toda a sociedade, seja ela familiar, matrimonial, social e empresarial, quebra esse liame de confiança, quebra esse liame de respeito, quebra esse liame de unidade e coerência, não há como subsistir. Vai à bancarrota. É assim, simples assim. E onde entra a necessidade de sempre termos uma reserva econômica, uma reserva financeira, uma poupança, uma simples poupança, por mais conservadora que seja, exatamente para essas adversidades. Imagina a pandemia, 2, 3 anos e meio o mundo, a economia mundial parada. Imagine, por exemplo, se a pessoa que é um profissional liberal como advogado, que é um corretor de imóveis, que é um vendedor autônomo, só ganha as comissões, que é um ambulante, que é os mais diversos profissionais, dentista, contador, médico, etc., que não tem emprego de carteira assinada, se eles o que ganham tornam tudo. E eles não conseguem, por exemplo, gerar uma renda passiva. Para quem não sabe, sobre a perspectiva econômica, macroeconômica e microeconômica, renda passiva significa exatamente uma renda em que você coloca o dinheiro para trabalhar para você. E aí, um exemplo, aluguel, você compra um imóvel e aluga aquele imóvel. Então aquilo ali passa a ser uma renda passiva. Aquele imóvel ali vai trabalhar, aquele dinheiro que está investindo naquele imóvel vai trabalhar para você, independentemente de você fazer algo. Renda passiva, aplicações, poupança, renda passiva, ações, investimento, etc. Mas tem que saber, com a devida ponderação, consultando um especialista. Você está vendo aí que para além de parecer um paradoxo, né, que dinheiro não foi feito para pessoas, né, menos abastadas, ou seja, pessoas desprovidas de dinheiro e desprovidas de boas influências. E não à toa, quando você vai celebrar um contrato de locação, a imobiliária, eu quando era corretor da imobiliária, a gente começa a fazer as perguntas, né, saber, né. Às vezes, nunca aluguei um imóvel com fiador. Era o único corretor que alugava imóvel sem fiador e nunca teve problema. É claro que no universo de 100%, 1, 2 aqui, mas sempre resolvido na justiça. Com júri e correção. Você está vendo aí o verdadeiro espírito, né, do tema de hoje, a importância. Imagina a pandemia se eu não tivesse ano-luz, por exemplo, reservado, feito uma economia para poder superar aqueles 3 anos e pouco, 3 anos e meio. E essa reserva pode ser financeira, pode ser no patrimônio, no veículo,
Outro sim, você também precisa investir em boas influências, boas amizades, onde também às vezes, mesmo que você em tese não tenha essa reserva financeira, você vai contar com um amigo que tem, de confiança, que existe uma confiança recíproca, e você pode, por exemplo, conseguir um dinheiro e pagar para ele com preço de poupança. Está vendo aí a importância de termos uma reserva financeira e reserva pessoal? Muitas pessoas deixam de celebrar contrato, dos mais diversos, de conseguir até emprego, porque não tem uma boa referência. Você vê a importância de você se cercar de boas influências. E Jamie Allen foi pedagógico de dizer que somos aquilo que pensamos. William Ernesto Hell, outro britânico, poeta britânico, que inspiraram Mandela, na época que passaram 27 anos preso pela segregação racial na África, foi pedagógico de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É claro, né? Com a ressalva daquilo que está ao nosso alcance. E aí você começa a entender o verdadeiro espírito e o verdadeiro valor de você que não tem renda certa, e até você que tem renda certa também se aplica, dado princípio. Pois se você gasta tudo, se você não guarda pelo menos 30% do que você ganha, fatalmente você, uma hora, vai sentir dificuldade e vai ter que entrar nos nocivos e odiosos financiamentos, nos juros altíssimos, juros compostos, juros sobre juros e por aí vai. Não há como prosperar pagando juros. Não há como prosperar pagando juros de cartão de crédito. Cartão de crédito é bom para utilizar para pagar à vista, pagar totalmente a fatura. Se você usar o cartão diversamente, refinanciando, pagando juros, não obstante o governo ter limitado o Congresso para 100%, mas não é só isso ao ano. Quando coloca diversas taxas, passa dos 300 para 400. E aí não tem como prosperar. Por isso que quem guarda tem, né? Como diz os sábios. A gente precisa guardar para ter sempre. Pois só quem passa, quem amanhece, para um lado e para o outro, e não sem nenhum tostão, sem nenhum crédito, com os cartões tudo bloqueado, com o nome no SPC, Serasa, Cardim, na ficha negra do Banco Central, você não consegue aprovar um simples cartão de crédito, não consegue aprovar nada, que é reprovado no automático. Exatamente por quê? Porque você não fez essa reserva. E outro detalhe, quando eu digo que dinheiro não foi feito para pobre, em tese, pobre que eu digo é sobre a perspectiva material. Jamais é porque a pessoa é pobre, estou discriminando ninguém aqui. Jamais, longe disso. O pobre se entenda, as pessoas menos abastadas, que não tem essa poupança, que não tem essa economia, que não tem uma reserva, seja no imóvel, seja no veículo, para na hora da necessidade fazer dinheiro. Que não tem boas influências, amizades que a pessoa tem uma reserva na poupança e possa emprestar para você devolver com o mesmo juro da poupança. Quando eu falo pobre é sobre essa premissa, sobre essa perspectiva. E eu vou dar um exemplo. Quando eu digo que o dinheiro não foi feito para pobre, você vê, por exemplo, você já viu algum banco, alguma financeira oferecer dinheiro para quem não tem dinheiro? Quando você está com a sua conta negativa, você só recebe cobrança. Processo de cobrança administrativo e judicial. Quando você está com a sua vida toda em dia, limpo no Serasa, no SPC, no Banco Central e etc., você é assediado 24 horas pelos bancos. Quando o banco vê que você utiliza pouco cartão de crédito, você utiliza pouco, até quando você utiliza, você paga integral. Quando você, por exemplo, paga em dia suas faturas, quando você, por exemplo, não solicita muito empréstimo, e aí o banco fica observando o seu comportamento ali no aplicativo e automaticamente ele vai liberando crédito para você e vai vendo que você tem uma renda média, que o banco leva em consideração isso, renda média,
faz uma consulta no registrado do Banco Central, vê a sua conduta lá, se você deu prejuízo a determinada instituição financeira. Já tem vídeo aí que eu fiz sobre o que significa registrado e a lista negra do Banco Central. Você faz uma vez, deve o banco, a Caixa Econômica, faz um acordo que pode ser qualquer outro banco, quita com desconto de 90% e seu nome fica limpo, mas você não aprova nenhum crédito, porque o seu nome está lá na ficha negra como um prejuízo. E aí, contrata um advogado, porque isso é ilegal. Veja, portanto, a importância de termos essa consciência democrática, essa consciência financeira para enfrentarmos as adversidades. Tem exemplo maior do que José do Egito. José do Egito fora nomeado pelo rei como primeiro-ministro, o governador do Egito, exatamente porque Deus lhes deu o dom de interpretar sonhos. José do Egito, um dos filhos de Jacó, os seus irmãos tentaram matá-lo. Rubião disse, não, vamos jogar no buraco. Depois a gente pega, jogar no buraco. Ele convenceu os irmãos para jogar no buraco ao invés de matá-lo. E, ato contínuo, disseram para o pai que o pai dele era exatamente o filho do rei, do filho de Abraão, a saber, Isaac, que o seu querido irmão, a saber, Jacó, havia sido devorado por um animal. E o pai entra numa angústia de Jacó. Os irmãos, convencidos por Rubião, resolvem jogar no buraco para vir resgatar na noite. Depois resolve vender para um comerciante que ia em direção ao Egito, acaba vendendo José do Egito para o chefe do palácio do Egito. E chegado lá, José do Egito conquista a confiança de Potifar, e Potifar nomeia ele como chefe do castelo. A mulher, quando o Potifar viaja, a sua mulher ardilosa, fica tentando levar a todo preço, a todo custo, José do Egito, que era um homem bonito, alto e belo, para a cama. Mas como Deus estava sempre com José do Egito, ele sempre resistira. Até que determinado dia, ela sabia que o marido ia voltar de viagem, saber Potifar, e ela cria uma mentira, dizendo que José do Egito havia rasgado a roupa, para dizer que José do Egito havia tentado estuprá-la. Leva José do Egito para a cadeia. José do Egito se depara com dois presos, um padeiro e um garçom. E o padeiro e o garçom dizem ter tido cada um sonho. E José do Egito, como Deus estava sempre com ele, disse, eu tenho um dom de interpretar sonhos. Então interpreta o nosso, ele interpretou, dizendo que o padeiro, que o garçom iria voltar, ia ser solto, iria voltar a servir o rei, e o padeiro iria ser solto e decapitado. Conforme dito por José do Egito, aconteceu. O garçom fora solto e voltaram a servir o rei, e o padeiro solto e decapitado. Ocorre que antes de José do Egito, o garçom ser solto, José do Egito falou para o padeiro levar um recado para o rei, dizer para ele que na prisão tinha um homem que tinha um dom de interpretar sonhos. Ocorre que o garçom esqueceu. Depois de 2 anos, ele lembrou, e ocasião em que o rei também teve 2 sonhos, dizendo que saía 2 vacas magras e tinha visto espigas secas. E o segundo que saía do rio 7 vacas gordas e também via espigas de milho gordas. E aí o padeiro, depois de 2 anos, lembra do pedido que havia sido feito por José do Egito na prisão. E ele disse, me desculpe, na prisão tem um homem que tem um dom de interpretar sonhos. E ele pediu para dizer para o senhor, mas eu esqueci que ele tinha esse dom.
Aí o rei pediu para trazer urgentemente José do Egito para conversar com ele. Chegado lá, o rei disse os sonhos e José disse: os dois sonhos significam as mesmas coisas. Ou seja, as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas significam 7 anos de fartura que o Egito terá. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras significa 7 anos de seca e fome que o mundo inteiro irá passar. E aí, ato contínuo, José do Egito sugere para o faraó que ele deveria contratar urgentemente um homem de confiança e competente para andar os 4 cantos do Egito para plantar e produzir o máximo de insumos de alimento e armazenar, pois quando chegasse os 7 anos de seca e de fome, o Egito não iria saber o que era fome. E assim foi. Ato contínuo, o rei disse: o homem é você. O homem que Deus, que o Todo-Poderoso deu o dom de interpretar os sonhos, não pode ter homem melhor que você. Nomeia ele como governador do Egito, ou seja, uma espécie de primeiro-ministro. Ato contínuo dizendo: eu continuarei sendo rei do Egito. Mas no Egito, dos 4 cantos do Egito, ninguém fará nada se não for autorizado por você. Tira o anel sinédrio, coloca no dedo de José, que é para selar o acordo. Manda preparar a carruagem e José do Egito sai, viajando pelos 4 cantos do Egito, produzindo alimentos e armazenando. Passa-se os 7 anos, José do Egito armazenou comida que dava para alimentar o mundo todo da época. E aí chegaram os 7 anos de seca e fome. E o Egito começaram a alimentar e fornecer e vender alimento para o mundo inteiro, inclusive para sua família, seu pai Jacó e seus irmãos. O resto tem um vídeo aí que eu falo sobre os contornos e alcance, o que fizeram de José do Egito, de um simples escravo a primeiro-ministro ou governador do Egito. Tem aí postado aí. Pode entrar no canal, se inscrever, que você vai ter acesso à história toda, brilhante. E aí José do Egito dá uma aula, uma verdadeira aula de geopolítica, dizendo como as autoridades mundiais devem fazer para enfrentar as vacas magras e as espigas magras, ou seja, o período de adversidade, o período de crise, como houve a pandemia, e por via reflexa, como todos aqueles, né, que são próximos da área liberal e são desprovidos de emprego certo, como advogado, médico, dentista, autônomos, empresários individuais e etc. Tudo que ganha deve gastar guardar no mínimo 30% para quando chegar a época de vacas magras, a época de fome, a época de prosperidade e de você ganhar dinheiro, você ter receita, você ter uma reserva, sobretudo boas influências para você conseguir viver e sobreviver período de crise. Pois não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e enaltecerem entre si. E é exatamente esta a razão pela qual, no dia de hoje, concluo para este estudo temático, no sentido de dizer que quem guarda tem, e quem cultiva amizades e boas influências, objetos estranhos negocia, como dizia Mazili. Aquele que abordoa, objetos estranhos negocia. Então, na medida em que fazemos a devida reserva financeira, seja uma poupança, seja investindo no imóvel, gerando uma renda passiva, seja investindo numa poupança, seja investindo no veículo, seja investindo num terreno, seja investindo em amizades sinceras e relevantes, seja investindo em conhecimento, pois o conhecimento liberta o homem. A maior arma e o maior poder que o homem pode ter é o conhecimento. E não à toa o rei Salomão só pedira por sabedoria para governar sobre Israel.
E, para além de Deus torná-lo um dos 10 reis mais importantes de Israel, também, por via reflexa, tornaram o rei Salomão o homem mais rico de sua época. O rei Salomão escreve 3 livros, a saber, primeiro, Cântico ou Cantares, que ele retrata a sua primeira vida ideológica que todos nós temos. E ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela era a igreja de Filadélfia. E o segundo livro, a saber, Provérbios ou livro de sabedoria, é um verdadeiro estatuto ético, moral e ético, um verdadeiro estatuto jurídico de como as pessoas devem reger as suas vidas em sociedade, com disciplina financeira, econômica, cultural, social e financeira. Chega a sua terceira idade, o rei Salomão escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer que tudo passa e tudo é ilusão. E o que conformara era eliminar a certeza de saber que poderia, doravante, contar com o todo-poderoso Senhor dos exércitos do terceiro céu. Vejo, portanto, que não somente devemos fazermos o maior esforço possível para termos uma reserva financeira, uma poupança, investir em imóveis, em veículos, etc., como também, em especial, em boas influências, em boas amizades, pois, em tese, você pode até não ter dinheiro na poupança, mas ter um bom amigo na praça, que possa até, numa eventual situação de escassez de recursos, de dificuldade financeira, de desemprego, você conseguir um emprego, você conseguir um empréstimo com juros de poupança, e é coisa de pai para filho, em especial um emprego. E por falar em emprego, lembro também aqui, nessa mesma vibe, né, de que dinheiro atrai dinheiro, conhecimento atrai prosperidade, riqueza, boas influências. Vejo, portanto, uma situação em que você está no emprego, está empregado. Quem de vocês que trabalha no momento não passou por uma situação em que está empregado e recebe diversos convites de outros empregos, até melhores. Mas, ao revés, quando você está desempregado, dificilmente aparece alguém para lhe oferecer um emprego. Por via reflexa, quando você está negativado no SPC, Serasa, Banco Central, etc., quando você está desempregado, em especial quando você está com sua conta literalmente negativada, nenhum banco, repita-se, nenhum banco irá estender a mão para você, nenhum banco irá oferecer crédito, provando que quem guarda tem. E quem guarda prospera. Razão pela qual finalizo o preenchimento temático no sentido de dizer que devemos usar todos os ensinamentos do rei Salomão, William Ernesto Henry, que diz que somos o Senhor de nosso destino e comandante de nossa alma, Jamie Allen, que diz que somos aquilo que pensamos, para atrair riqueza, atrair boas influências, boas amizades, pessoas que comungam do mesmo princípio. Sobretudo, a esse transcendental ensinamento de José do Egito, que saíra de escravo a primeiro-ministro ou governador do Egito. Por último, porém não menos importante, em caso, também não é demasiado lembrar a passagem de Jesus, onde ele se deparara diante de 5.000 pessoas famintas e só tinha 5 pães e 2 peixes. E ele multiplicara para alimentar mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 2 cestos de pães. Lembrando Jesus dizendo que quem guarda tem, e você precisa poupar, assim como fizeram e ensinaram José do Egito,
para enfrentar as adversidades. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, filosófico, jurídico, teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas para jogar à luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente quando estamos diante das mais diversas e odiosas crises financeiras. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.